declarando aberta a nossa 15ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Recursos Naturais. Eu solicito ao nosso secretário-geral que faça a leitura da pauta. Feita a abertura, então, pelo conselheiro coordenador Felício José Círio Neto, o item 2 é referente à leitura e discussão da ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Recursos Naturais, realizada em 30 de outubro de 2012, né? Acrescentando que há quórum. Então, a ata da sessão anterior foi passada para todos os membros, né? Então, se todos concordarem, a dispensa da leitura, nós já passaremos então a apreciação da ata. Aqueles que forem de acordo com a ata, estiverem de acordo com a redação da ata da sessão anterior, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Então fica aprovada por unanimidade dos presentes a ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Setorial de Recursos Naturais. O próximo item, secretário, por favor. Apresentação e discussão dos processos ser relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Processos com defesa. O item 3.1 da pauta, processo 2007 final 6076. O vídeo Abadio Momente. Os autos são de captar recursos hídricos do manancial Córrego Cantagalo, lavrado em desfavor de Ovídio Abadio Momente, para irrigação pelo sistema pivô central, sem devida outorga. A nossa resolução infringida é a 238/2005. Artigo 2º, incisos 1 e 2. 1 e 7. A fiscalização foi em março de 2007, 5/9, onde o usuário não apresentou o documento de outorga de uso de recursos hídricos superficiais para fim de captação para irrigação pelo sistema pivô central. Foi emitido o TA, recebido em agosto de 2007 para apresentação de outorga em 60 dias, né? Em setembro de 2007, dentro do prazo, né, do TA, foi protocolado na GER uma manifestação assinada pela engenheira Fernanda Silva Bossi, sem procuração com poderes de representação do interessado, referente a outros processos administrativos do mesmo interessado, informando que foi protocolado na SEMAR pedido de outorga em 17/4/2007. Ana, só interrompendo que o Bento ele é o superintendente de recursos hídricos que está no lugar do Augusto. Do Augusto. Né? Que bom. Então, só para registrar então a chegada do nosso representante do governo, o Bento de Godoy Neto. Então, dentro do prazo do termo de advertência, que é de 60 dias, que ele tem para apresentar a cópia, foi protocolado, né, uma manifestação informando que, referente a outros processos administrativos do mesmo interessado, informando que foi protocolado na SEMAR pedido de outorga em abril de 2007. Informou ainda que o atraso na liberação das outorgas se deve ao fato de que as barragens devem possuir um sistema de descarga de fundo e as outorgas de água para irrigação ficam detidas até que seja apresentado o parecer técnico constatando a conclusão das obras de construção do sistema de descarga de fundo. Por isso, os processos estão em andamento. Isso que foi uma manifestação técnica, né? Por não ter sido apresentado outorga de direito de uso, a gerente de recursos hídricos e minerais lavrou auto em infração em setembro de 2009.
quase 2 anos após, né, esse prazo, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$38 mil, o qual foi enviado através da notificação de autuação, foi devidamente recebida em outubro de 2009, para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. Tempestivamente, em 19/10/2009, o autuado protocolou defesa na AGR, informando que o pivô está desativado há mais de 3 anos por motivo de reforma da outorga e que há mais de 3 anos estava fazendo apenas o cultivo de verão, que não caracteriza a lavoura irrigada. Afirma ainda que no mês da fiscalização, março, é mês de colheita e não de planta. Abre aspas e fecha aspas. É mês de colheita e não de planta. Anexou ainda cópia de capas de documentos técnicos endereçados à SEMAR. Após realizar uma consulta processual na SEMAR sobre a situação dos processos protocolados pelo usuário e serem informados de que os processos estão paralisados por pendências na documentação, a gerente de recursos hídricos e minerais, por meio do parecer 108, manifestou-se pela manutenção da auto-infração. A gerência jurídica, através do parecer 1067, manifestou-se também pela manutenção da auto-infração, tendo em vista a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Recursos Naturais para julgamento, designando essa conselheira para relatá-lo. Bom, se vocês quiserem abrir para discussão, coordenador, e tiver alguma dúvida, eu repassar aqui, porque teve algumas datas aqui. Em discussão? O conselheiro aí, ele fala que estava paralisado as atividades, mas a AGR, a fiscalização, comprovou que estava em andamento? Tá? Vamos só reforçar as datas aqui. A fiscalização, na verdade, foi em março de 2007. Ele fala que em abril de 2007, ele apresenta uma defesa referente a outros processos, que ele tem outros processos, e tinha entrado com pedido de outorga em abril de 2007. Quando a fiscalização vai lá, ela vê que está em funcionamento, né? Aí ela apresenta, falando que já tinha entrado com processo para outros processos, esse aqui não são referentes a este, mas é o mesmo nome da pessoa, e lavrou auto-infração. Isso aqui, essa manifestação, foi em setembro de 2007. O auto-infração foi lavrado em setembro de 2009. Se você quer saber se antes de lavrar o auto-infração vai de novo lá, não foi. Foi constatado o uso nessa época aqui, em março de 2007. Foi constatado o uso. O que a parte técnica aqui da gerência de recursos hídricos, ela faz uma checagem com a SEMAR, isso é só uma questão de trabalho mesmo, não é obrigação nossa de ficar checando com a SEMAR se ele tem, ele precisa apresentar a outorga. Ele checa com a SEMAR partindo de alguns números de processos que eles nos dão de protocolo e que foi verificada que tinha pendências desde a época de documentação. E nosso problema é a questão juridicamente, quando você alega, você tem que provar. Ele fala que estava 3 anos, isso aqui estava parado faz 3 anos, isso em outubro de 2009, né? Teoricamente ele alega que estava parado desde outubro de 2006, né? 2007, 2008, 2009. E alega, mas não traz nenhum documento de comprobatório, né? Só que tem uma carta aqui para a SEMAR, dessa assessoria de planejamento, é uma carta para a SEMAR com 2 números de processos, falando que informar que a assinatura que falta no projeto já foi sanada, situada na fazenda Cachoeira tal, de propriedade tal. Isso é uma carta para a SEMAR de novembro de 2007. Então, aqui ele assume uma pendência que tinha em novembro de 2007. Nessa carta aí tem protocolo da SEMAR que foi recebida? Essa carta que ele... Não, só uma cópia, né? Não tem protocolo. Não tem protocolo de entrada. De recebido. Aí tem uma outra aqui, tem vários outros. Aí está falando quais documentos estavam faltantes. Isso, em maio de 2007,
Ele mandou alguns documentos faltando, teoricamente, para a SEMAR, a gente não sabe, né? São só cópias, não tem... tem um recebido. Em junho de 2007. Parece que ele procurou, né, a regularização e deve ter tido algumas pendências. Novembro de 2007 continuou e não conseguiu outorga, não apresentou e o processo consultado estava parado na SEMAR. Essa questão de paralisado é alegação. Tá? E aí fala também dessa questão de que em março, né, não é é mês de colheita e não de planta. Sim, a fiscalização vai lá no momento e constata a utilização, né? Na verdade, é aquela história, né, que a gente discutiu da última vez em relação a lacrar ou não. Como é que lacra? Então, ele não estava usando, mas assim, como é que se constata essa paralisação de uso? É complicado, porque a partir do momento que não está lacrado, ele está em constante funcionamento para qualquer momento, né? Isso aí pode ser constatado até por imagem. A gente pode ver, se tiver a coordenada do uso, a gente pega um mês de seca, nesse período que ele falou que está parado aí, e vê. Se estiver verde lá, bolinha verde é que está usando mesmo. Provavelmente usa, né? Porque aqui o nosso procedimento é um pouco diferente. Uhum. Só para situar, que nós vamos lá, faz a fiscalização e... Bom, a gente já discutiu muito sobre a questão de possuir o documento antes de começar a irrigação, né? A outorga precisa ser... E aí aqui foi em 2007, vai lá e ele só pede, dá um prazo de 60 dias para ele enviar essa documentação para a GR. Ele não envia, ele fica enviando, aí que ele vai procurar a SEMAR. Esse é o grande problema dos produtores. Quando a GR chega lá, aí que ele vai procurar a SEMAR. Como tem várias pendências, o processo é mais lento, eles não conseguem outorgar a tempo. Esse processo aí, olha só, de 2007, o auto foi lavrado 2 anos depois. Esse aqui é 38 mil. Esse auto foi lavrado em setembro de 2009. 2 anos após a fiscalização. Dá 60 dias, mas acaba que ficou... Se ele apresentasse outorga antes da lavratura do auto, né? Mas não é o caso. Aqui tem os dados complementares. E o auto foi quanto tempo depois? Foi 2 anos? Quase 2 anos. A fiscalização é de março de 2007. O auto de infração... Você teve 2 anos e mais 60 dias para apresentar. E o auto é de setembro de 2009. A lavratura, né? Tá, não, o tempo... Recebimento é um pouco depois ele tem 10 dias para apresentar a defesa. Isso aqui, na verdade, é um procedimento pouco lento aqui dentro. Ele está protelando só, né? Protelando. E até hoje não apresenta mais nada, né? Infelizmente, não há mais nada nos autos aqui de documentos. Não havendo mais discussão, em votação, conselheira. Convém esclarecer que o fato de se ter protocolado o pedido de obtenção de outorga junto à SEMAR é mera expectativa de direito e não faz desaparecer o fato gerador do auto de infração, que é utilizar recursos hídricos sem a respectiva outorga de direito de uso. Além do que, a legislação é clara em determinar a obrigatoriedade da regularização antes do uso do recurso hídrico. Ademais, conforme consulta ao órgão concedente, constatou-se a situação pendente para a concessão de outorga. Em relação à argumentação da defesa de o pivô estar desativado, primeiramente o interessado somente alega o fato e não o prova. Juridicamente, alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar. Ademais, o fiscal, em sua função de fiscalização em loco e constatação de uso de recurso hídrico, é possuidor de fé pública, ou seja, seus atos têm presunção de veracidade e não foram desconstituídos pelo autuado comprovadamente. Possui-se embasado no que consta dos autos, considerando que o procedimento é regular, que o fato gerador da infração não foi sanado, vota pela manutenção do auto de infração 139/2009, em nome de Ovídio Abadia Momente. Os membros que forem a favor que estiverem de acordo com o voto da conselheira Ana Carolina pela manutenção do auto de infração, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Então fica mantido por unanimidade o auto de infração. Próximo item, secretário. Item 3.2, processo 2007, final 4273. O interessado é a Taliba Alves de Araújo, o auto de infração número 192/2010, município de Goiás. Tratam os presentes autos sobre... Desse item aqui, né? É. 129. 129. O de cima é 139, esse é 129. Tratam os presentes sobre o auto de infração 129/2010, de outubro de 2010, lavrado em desfavor de Ataliba Alves de Araújo por captar recursos hídricos superficiais do manancial do rio Uru para irrigação pelo sistema pivô central, sem devida outorga. Infringido disposto no artigo 2º, incisos 1 e 7 da Resolução 238 de 2005 do Conselho de Gestão. A nossa resolução aqui é sempre esses artigos, né? Diferencia se for para águas superficiais, poço tubular profundo ou pivô. E, só porque você não vê as reuniões, é o artigo 2º, os incisos 1 e 7 são praticamente o mesmo da lei, da lei de recursos hídricos. Derivar ou utilizar os recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga de direito de uso. E o 7º é infringir as normas estabelecidas no regulamento da Lei Estadual 13.123 de 97 e nos regulamentos administrativos compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos e entidades competentes. A fiscalização inicial foi em junho de 2006, quando o usuário não apresentou o documento de outorga do uso de recursos hídricos superficiais para fim de captação para irrigação pelo sistema pivô central, no município de Goiás. Foi emitido o termo de advertência, recebido em 6 de 2007, junho de 2007, para no prazo de 60 dias requerer a outorga e apresentá-la à antiga Diretoria de Saneamento e Recursos Naturais da GR. Por não ter cumprido a determinação, foi lavrado auto de infração, com imposição de penalidade ou multa de valor de R$ 72 mil, o qual foi enviado com a notificação 180/2011, recebida em fevereiro de 2011. O autuado, através de um representante não oficializado, protocolou defesa na GR solicitando o cancelamento da multa notadamente sem motivos, pois a referida outorga, em fase de renovação, já havia sido emitida. Anexou à defesa cópia autenticada da portaria, emitida em 21 de novembro de 2007, que outorga por 6 anos o uso das águas do citado manancial autuado. Tendo em vista que o usuário apresentou outorga, cessando o fato gerador, a gerente de recursos hídricos e minerais, por meio do parecer 158/2011, manifestou-se pelo cancelamento do auto de infração. Gerência jurídica, através do parecer 1311 de 2012, manifestou-se pela anulação do auto, tendo em vista que o mesmo perdeu o motivo e o objeto. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara de Recursos Naturais, né? Designando essa conselheira para relatá-lo. Vou ler só um pedacinho aqui do voto para relembrar umas datas aqui. Em análise aos autos, observa que o auto em questão foi lavrado em 27 de outubro de 2010. E a portaria da SEMAR, que dá autorização para o usuário explorar os recursos hídricos, foi emitida em 21 de novembro de 2007. Portanto, cerca de 3 anos antes da lavratura do auto de infração, o que faz com que o referido ato administrativo aqui representado pelo auto de infração perdeu seu motivo e objeto, requisitos indispensáveis à sua validade, além de que as circunstâncias fáticas e de direito que determinada a lavratura do termo de advertência se encontravam prejudicadas diante da apresentação da portaria de outorga. Em discussão. O voto, conselheira. Continuando, apesar de o usuário não ter cumprido parte da determinação do termo de advertência de enviar cópia da outorga à GR atempadamente, o que teria evitado a lavratura do respectivo auto de infração,
Não é de interesse dessa agência a aplicação de penalidades drásticas, mesmo diante da regularização do uso do recurso hídricos, já que o usuário buscou a regularização cumprindo a determinação principal do termo de advertência, que era requerer a outorga de direito de uso junto ao órgão competente. Ademais, em análise à outorga apresentada, folha 14, essa aqui é a portaria de outorga apresentada, 1133/2007, de 21 de novembro de 2007. Presume-se que o usuário já possuía outorga anteriormente e, mais ainda, a possuía à época da fiscalização, ocorrida nos meses de junho e julho de 2006, já que o texto da portaria apresentada refere-se a uma renovação de outra portaria de número 520/2001, de 18 de julho de 2001. Nós fazemos a fiscalização, entrega só um documentinho de que ele tem que apresentar a outorga, passa um tempo, lavra-se o relatório aqui de fiscalização e envia um termo de advertência para 60 dias ele apresentar, mandar para cá a cópia da outorga ou requerer. E passado um tempo, depois checa se tem toda uma questão de trâmite processual, só depois lavra sua auto-infração. Estou te explicando só como é que funciona o trâmite da AGR. Posto tudo isso, embasado que consta dos autos e principalmente fazendo analogia ao artigo 11, inciso 5º da Resolução 238 de 2005, resguardado e garantido o direito à ampla defesa ao usuário, que o fez tempestivamente, e por entender que o usuário sanou a irregularidade antes da lavratura do auto e levando em consideração o parecer jurídico, o voto é pela anulação do auto de infração 129/2010 em nome de Ataliba Alves de Araújo. Só relembrando que eu fiz uma analogia ao artigo 11, inciso 5º da 238, é que ela fala que, eu coloquei ela aqui, sanada a irregularidade, o processo será arquivado para fins de... Artigo 11. A fiscalização das outorgas do direito de uso dos recursos hídricos será efetivada pela Diretoria de Saneamento, através do seu gerente de recursos hídricos, da seguinte forma. Tem vários incisos e o 5º diz o seguinte. Caso a irregularidade tenha sido sanada, o relatório será arquivado na gerente de recursos hídricos para efeito de estatística anual. Isso se refere ao relatório, não à auto-infração. Mas eu fiz uma analogia aqui porque ele regularizou antes. Só que o problema foi que ele não enviou a documentação para cá. Bom, já devidamente justificado aqui, eu sou pela anulação desse auto. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao voto da conselheira pela anulação do auto de infração, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então fica anulado por unanimidade o auto de infração em referência. O próximo item, secretário. Item 3.3, processo 2009, final 10.608. Interessado é Antônio Alves Pereira, o assunto é auto-infração 060-2011, município de Rio Verde. Só relembrando aqui, esse processo é aquele retirado de pauta na última reunião, que a gente só queria checar mais um dado. E, como prometido, eu retornei aqui à próxima pauta. Estou tentando achar aqui na outra ata, mas foi esse aqui. Trata-se do auto de infração 60 de 2011, de novembro de 2011, lavrado em desfavor de Antônio Alves Pereira, por estar captando recursos hídricos superficiais do manancial Rio Valzinho para irrigação pelo sistema pivô central sem devido outorga, infringindo disposto no artigo 2º, incisos 1 e 7 da 238. A fiscalização foi em abril de 2009, quando o usuário não apresentou documento de outorga de uso de recursos hídricos superficiais para fim de captação. Isso aqui é o Rio Valzinho. Foi emitido o termo de advertência, recebido em novembro de 2009, para no prazo de 60 dias apresentar a outorga. Por não ter cumprido a determinação, foi lavrado auto de infração 60 de 2011, com imposição de penalidade valor de R$30.000, o qual foi enviado através da notificação número 75, recebida em dezembro de 2011, para apresentar defesa. Tempestivamente, 16 de 12 de 2011,
O autuado protocolou defesa na GR alegando que não era o proprietário da fazenda e que o atual proprietário já havia providenciado o licenciamento para outorga junto à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Para fins de comprovação, anexou à defesa cópias de recibos de abertura de processo, de certificado do Cartório de Registro Geral de Imóveis e anexos da comarca de Rio Verde, o qual comprova a transferência de propriedade ao senhor Fernando Alves Pereira, na data de 29/12/1995. Constatando que a propriedade onde se realizava a captação vistoriada está em nome de outra pessoa, gerente de recursos hídricos e minerais, por meio do parecer 152/2012, manifestou-se pelo cancelamento da auto-infração e lavratura de novo auto-infração em nome do real proprietário. Gerência jurídica, através do parecer GEJUR 1098, manifestou-se pela anulação do auto, tendo visto o equívoco no preenchimento do nome do autuado. Em seguida, o processo foi encaminhado à Câmara Setorial de Recursos Naturais para julgamento, designando seu conselheiro para relatá-lo. Em discussão? Conselheira, ele não poderia ser arrendatário, não? E tá... Pois é, mas aqui provavelmente é familiar, né, o mesmo sobrenome. E isso não consta dos autos, né? Tem a captação, o corpo, as coordenadas, isso foi em abril de 2009. E aí, quando chega é entregue esse papelzinho aqui, na hora. O papelzinho diz que recebi um termo de notificação, fiscalização, solicitando a apresentação ou remessa por fax das outorgas referentes a cópias. Geralmente não fica o proprietário lá, né? Ou é o funcionário, o caseiro, ou essa é a dificuldade. Eles não conseguem informar direito o nome do proprietário, endereço. Tem dificultador aí da fiscalização. E aí, até então é pela manutenção, lavra-se o auto-infração, porque não apresentou nada, não aconteceu nada, né? Recebeu o termo de advertência em nome dele, foi recebido. Bom, quando se lavra o auto-infração e recebe o auto-infração, aí tempestivamente ele explica o que aconteceu, não menciona nada de arrendamento, vem informar que não sou proprietário do imóvel Fazenda Monte Alegre, Pindaíbas, município de Rio Verde, conforme documentos comprobatórios apresentados em anexo. É o que eu falo para o senhor, Sr. Jared, em relação aos documentos comprobatórios. Que só alegar é complicado, né? Esse aqui comprovou. Sendo assim, informamos que o imóvel na Fazenda Pindaíbas, total de propriedade de Fernando Alves Pereira, o qual já providenciou o licenciamento para outorga de uso de água junto à SEMAR, em janeiro de 2010, através dos processos de números tais de barramento e tais para irrigação, conforme documento em anexo. A situação dos processos, de acordo com a consulta na SEMAR, é que outorga autorizada, o outro, análise técnica para a posterior homologação dos referidos pleitos. E ele fala todas as coordenadas, foi checado, em nome do Antônio Alves Pereira. Aqui tem uns processos de entrada de abertura de processo da SEMAR, uns protocolos. Aqui é o auto. E aí tem o cartório de registro geral de imóveis. A fiscalização é de abril de 2009. Mas de acordo com esse cartório de registro geral de imóveis, que ele é público, né? Tem realmente o adquirente, Fernando Alves Pereira, a data é dezembro de 1995, há muitos anos. Transmitente, Antônio Alves Pereira. Denominação, Fazenda Monte Alegre Pindaíbas, as características, glebas. E uma verbação de reserva legal aqui. O texto. É a data. Esse documento, na verdade, ele não apresenta o de venda em 95, ele apresenta o documento de reserva legal, a verbação de reserva legal, de maio de 2011. E esse documento que fala de propriedade do atual adquirente desta, que no caso aqui, Fernando Alves Pereira, proprietário desta, tal.
Esse aqui é um documento da verbação, mas ele é público aqui também. Na verbação faz publicamente também, não é? A gente vê que é próximo, ele sabe de todas as questões aqui de procedimentos do outorga, mas infelizmente o auto de infração ele é composto de todas as partes, né? Motivo, objeto, forma, conteúdo, e está no nome. Não ficou no nome do real proprietário. E nesse sentido que então deveria ter sido lavrado auto de infração no nome do real proprietário da terra. Quando vai lá na fiscalização, geralmente quem recebe a fiscalização não informa o nome do real proprietário, né? Ou não sabe, ou bom, enfim. É estranho, né? Desde ele não apresentou o torno. Ele não apresentou? Não, ele só alega, só fala. Ele só falou que não era dele. Comprovou. Através desse registro imóvel aí? Esse registro aqui é uma verbação de reserva legal, mas no texto do documento já fala que essa propriedade é do senhor Fernando. Desde 95. Então, estranho é que o funcionário dele não sabia que o patrão dele já era o Fernando desde 95, né? 12 anos depois. Esse aí é um que merecia uma visitinha especial lá, né, Cláudio? No nome do atual. Por isso que é o posicionamento, né? Então, mais algum comentário? Em votação. O voto, conselheira. Em análise da defesa apresentada, observe que as alegações apresentadas pelo autuado são procedentes, pois a transferência de propriedade ocorreu em dezembro de 95, a lavratura do auto ocorreu em novembro de 2011, logo a venda do imóvel ocorreu anteriormente à fiscalização, bem como da lavratura do auto de infração, ou seja, o ato administrativo, aqui tido como auto de infração número 60, está equivocado, sendo assim não há consistência no ato para a aplicação da penalidade. Possui-se, embasado no que consta dos autos, resguardado o garantido direito à ampla defesa ao usuário que o fez tempestivamente, e por entender que o auto de infração foi lavrado com vícios, e levando em consideração o parecer jurídico, o voto é pela anulação do auto de infração 060/2011 em nome de Antônio Alves Pereira e, posteriormente, acata o parecer da Gerência de Recursos Hídricos 152 sobre a lavratura de novo auto de infração em nome do real proprietário, já que a fiscalização constatou o uso de recursos hídricos para irrigação sem outorga na propriedade citada em 1º de abril de 2009. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao voto da conselheira pela anulação do auto de infração permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então fica anulado por unanimidade esse auto de infração. O próximo item, secretário. Próximo item referente a processos com defesa intempestiva. Processo 2007-4879 ao final. O interessado é Eli Pedro Silgail. O assunto é o auto de infração 065/2012, município de Ipameri. Bom, senhor coordenador, como é de praxe aqui, a não ser que haja objeção, ou se os demais membros da Câmara quiserem perguntar algo ou analisar o processo, defesa intempestiva para nós ela não é recebida, né? Não é conhecida, ela é fora do prazo. Vou falar quando é que ela foi fora do prazo aqui. O auto de infração foi recebido em 7/8/2012 para apresentação de defesa. E ele apresentou defesa 10 dias, ele apresentou em 19/9/2012, protocolou defesa na GR e não apresentou outorga. Só uma explicação mais aqui, geralmente a gente não relata, mas se alguém quiser saber mais detalhes, estou à disposição aqui para ler, e o meu voto é pela manutenção do auto de infração, e aqui é defesa intempestiva, então a gente nem analisa, né? Quando é defesa assim e apresenta outorga, a gente acaba dando uma olhada, mas isso aqui, juridicamente, essa defesa não pode ser aceita, mas ele também não apresentou outorga, não. Ó, esse aqui é o córrego Pindaíba.
Esse aqui é de R$30 mil. R$30 mil. Tô vendo aqui a cidade. Endereço é Ipameri. Endereço dele, né? Em discussão. Então, já que não há nenhum questionamento dos membros, passemos à votação. O voto da conselheira ela já declarou, é pela manutenção do auto. Aqueles que forem favoráveis ao voto da conselheira, pela manutenção, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, fica mantido por unanimidade esse auto de infração. O próximo item da pauta, senhor secretário. Agora passamos a processos sem defesas, a serem relatados ainda pela conselheira Ana Carolina. Bom, então eu gostaria de solicitar a relatoria em bloco, que entra nesse quesito também. São todos os processos sem defesa, do item 3.5 ao 3.19. São todos processos sem defesa. Todos os autos devidamente lavrados, analisados pela jurídica e pela área técnica, e eu sou pela manutenção de todos esses autos de infração, do item 3.5 ao 3.19. Todos os membros estão de acordo com a votação em bloco desses autos de infração, que são dos itens 3.5 a 3.19. Então, não havendo nenhuma manifestação em contrário, passemos à votação. Aqueles que forem favoráveis ao voto da conselheira pela manutenção dos autos de infração em referência, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, ficam mantidos, por unanimidade, os autos de infração constantes do item 3.5 a 3.19 da nossa pauta. O próximo item, senhor secretário. Próximo item da pauta é o item 4, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo conselheiro Felício José Círio Neto, processos sem defesa. Item 4.1, processo 2010, final 8077. O interessado Japonês Alinhamentos e Serviços Limitada. Auto de infração número 119, 2012, município de Goiânia. Bom, eu vou fazer a leitura do relatório aqui, porque esse auto de infração é referente a mini poço, e embora ele se enquadre na mesma legislação, é um pouco diferente da maioria dos que nós temos analisado aqui. Tratam os autos do auto de infração número 119, 2012, lavrado em 30 de julho de 2012, em desfavor de Japonês Alinhamentos e Serviços Limitada, pela não conformidade enquadrada no artigo 13, incisos 2 e 7 da Lei Estadual 13.123/97. No seguinte teor: inciso 2, iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou utilização de recursos hídricos superficiais e ou subterrâneos que implique alterações no regime, quantidade e qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Inciso 7, infringir normas estabelecidas no regulamento da Lei Estadual número 13.123/97 e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos e entidades competentes. Na fiscalização inicial realizada em 28 de abril de 2010, o usuário deixou de apresentar a declaração de isenção de outorga de uso das águas subterrâneas através de poços tubulares freáticos, ou seja, mini-poços, emitido pela SEMAR, estando o usuário explorando o recurso sem o devido amparo legal. Através do termo de advertência 08/2010,
e da notificação de advertência 1381/2010, recebida em 22 de dezembro de 2010, conforme atesta o termo de recebimento, o usuário foi advertido a apresentar a declaração de isenção de outorga de direito de uso à Diretoria de Saneamento e Recursos Naturais no prazo de 60 dias. O parecer da Gerência de Recursos Hídricos e Minerais 211/2012 manifestou-se pela continuidade do processo e consequente lavratura do auto de infração, tendo em vista o prazo transcorrido e a não apresentação da declaração de isenção de outorga até o momento. Não tendo o infrator se manifestado, foi lavrado o auto de infração, imputando-lhe penalidade de multa no valor de R$10.000, encaminhado através da notificação 3328, recebida em 10 de agosto de 2012, notificando apresentar defesa no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, o autuado não apresentou defesa. A gerência jurídica manifestou-se pela manutenção do auto de infração, tendo em vista a ausência de qualquer irregularidade na lavratura do mesmo, ressaltando que o agente fiscal no exercício de sua função é detentor de fé pública, onde seus atos têm presunção de veracidade e que foi assegurado ao autuado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, vieram os autos a este conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial de Recursos Naturais. Esse é o breve histórico. Em discussão. O inciso aí é diferente, né? É diferente. Uhum. A legislação é a Lei Estadual 13.123 de 97, nos incisos 2 e inciso 7. Bom, então, miniposto, ele teria que apresentar a declaração de isenção, né? Teria que apresentar a declaração de isenção, porque para efeito de cadastro e conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, passemos... Oi? Ele não apresentou, ele nem mais manifestou no processo, está sem defesa o processo. Diante do exposto, embasado no que consta dos autos, em especial o parecer GEJUR 1200/2012, considerando que o procedimento é regular, que o fato gerador da infração não foi sanado e que não foi apresentada defesa, meu voto é pela manutenção do auto de infração em apreço. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção do auto permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Todos. É uma declaração justamente provando que é miniposto, não poço tubular profundo, qual tipo de captação, se ela interfere ou não. O Bento pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas lava-jato... A maior parte, os condomínios têm poço artesiano, né? Uma grande parte deles tem poço artesiano, poço profundo, tubular profundo. Agora, existem vários mini-poços. Por exemplo, esse aqui, pelo jeito, é uma oficina, né? Pelo jeito é uma oficina. Exato, e até teve uma alteração recentemente, que mini-poços e cisternas, ou seja, qualquer captação a nível freático em zoneamento urbano, ela, eu não me recordo o mês correto, mas é esse ano, no começo do ano, ela passou a ser outorga mesmo. Também ela deixou de ser um uso insignificante pela alta concentração que está tendo. Um uso individual ela é insignificante, mas pelo grande número de usos, principalmente em locais como a Aparecida de Goiânia, que tem muita expansão de loteamento sem estrutura básica, onde eles vão retirar água de cisternas, né? Então, passou-se a ser outorga de água mesmo. Mas, só para registro, todo uso de recursos hídricos, ou ele precisa da outorga ou da dispensa dela, né, que é a declaração. É rápido lá, Samar? Hoje, essa declaração, ela está saindo, nós conseguimos reduzir ela de 80 dias úteis para 5 dias úteis. Ela sai em 5 dias úteis hoje.
Tem gente lá brigando para resolver um processo desse porque está sem o que fazer. Bom, então, mais alguma coisa? Nós, na época, só para duas considerações aqui. Primeiramente, que não é só porque é sem defesa que nós não analisamos. A gente analisa a área técnica, analisa a área jurídica, analisa também. É só o voto de votar em bloco, o modo de votar em bloco aqui, porque a gente não entra na defesa. Bom, na época da diretoria também, nós tentamos uma parceria com a AMA, conseguimos algumas reuniões, porque eles precisam de autorização lá também, em Goiânia, né? O problema é a questão do estado todo. O problema é esse uso indiscriminado, todo mundo, todos, hotéis, motéis, restaurantes, lava-jatos. Então, virou uma coisa sem controle, né? E a gente não consegue abarcar tudo. Fiscalização tenta, faz o máximo, mas infelizmente nós não conseguimos. O que nos relembra mais é a importância desse controle, né? Desse uso controlado aí. Exatamente. Até foi envolvida a questão de cidades também, que para ter essa outorga agora, o cidadão ele precisa apresentar uma declaração de anuência da cidade, da municipalidade onde ele se encontra, para ter um controle maior da própria prefeitura também, né? Sim. Só um minutinho. Vamos então concluir esse aqui e aí a gente volta, só para não fugir. Então, concluindo então o item 4, em votação, os que forem favoráveis à manutenção do auto de infração permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então fica mantido por unanimidade o auto de infração correspondente ao item 4 da nossa pauta. Então passemos agora ao item 5. Ao item 5. Então, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial, com a palavra, então, o nosso membro representante dos Você quer operadores. Todas as datas ou a data da defesa? Ah, tá. Quando a gente fala intempestiva, é em defesa do auto de infração, tá? Só defesa do auto de infração. De qualquer forma, a fiscalização é julho de 2006. Quando ele recebeu a notificação junto com o auto de infração. Isso. Demorou a lavrar o auto. Nesse tempo aqui teve o termo de advertência, teve checagem com a SEMAR, o processo aqui foi lento mesmo. Mas é porque eu fui direto já no último ponto, que foi a lavratura do auto e recebimento. Aí defesa intempestiva. Não. Julho de 2006. Não, aqui ele nem apresentou outorga. Não, vamos lá. Essa aqui, julho de 2006, a defesa. Julho de 2006, aí foi lavrado o termo de advertência em 2007, olha só, demora. 2007, recebido em julho de 2007. Ele apresentou uma manifestação de pedido aqui da SEMAR, só protocolo. Aí, processo ficou um tempo parado. Em novembro de 2007, ele foi enviado para outra gerência e os processos foram verificados. Em junho de 2012, verificou-se que estava pendente, que não tinha apresentado outorga. Aí, lavrou-se o auto de infração em julho de 2012. Aí, ele recebeu em 7/8 de 2012. Sem outorga. E a defesa, ele apresentou em 19 de setembro. Recebeu em 7 de agosto, apresentou 19 de setembro, mais de um mês, e uma defesa bem elaborada, inclusive, você vê que foi advogado que fez, totalmente fora do prazo, e questiona e não apresenta outorga. Não apresentou outorga não. Quando é assim, a gente geralmente fala que apresentou outorga, pelo menos para todos basear o julgamento mais justo.
Mais algum assunto de interesse da Câmara, conselheira, mais algum dos membros? Nós, em um dos processos, Bento, a gente discutiu muito, a gente olha, analisa, esses processos de propriedade, arrendamento, uma dor de cabeça mesmo, porque a gente quebra a cabeça aqui. Eu queria saber, o gerente de recursos hídricos, que é o Cláudio, já tinha me mostrado alguns documentos necessários para a outorga, e em um deles a questão do arrendamento. Eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, eu arrendo a terra, eu posso retirar a outorga em nome do proprietário? É a primeira pergunta. Se eu tiver o contrato, ou sei lá o quê. E quem será responsabilizado por aquelas condições expostas na outorga? Sabe aquelas condições? Recuperar a mata tal, vazão tal. E geralmente a outorga é por muitos anos, né? O arrendamento não necessariamente cobre todo o período de outorga. Né? Minha dúvida é que, se eu arrendo só por 2 anos, eu vou e tiro a outorga, quem será responsabilizado por essas condições da outorga? E se eu posso retirar? Certo. Primeiramente, o arrendatário ele pode retirar, e é no nome dele. A outorga ela é uma autorização do Estado para quem é o usuário, de fato, do recurso hídrico. Então, ele vai ser outorgado, se tramitar e for compatível, né, se tiver disponibilidade hídrica ali. No nome do usuário, que é o arrendatário, quem está fazendo o uso. Encerrando esse arrendamento, esse contrato, e ele não for interesse de renovar, não for renovado, vai ter que ter uma das duas coisas. Ou essa outorga ela pode ser transferida para o proprietário da terra, mediante o requerimento dele, ou ela tem que ser cancelada e cessar esse uso ali. Não, durante o tempo de vigência da outorga. Uma outorga de irrigação ela vai ser até de 6 anos. Geralmente ela é de 6 anos. Isso, fica em vigor no nome daquele usuário que saiu dele. Está outorgado, então aquela quantidade de água está analisada e é suficiente, sim. Só para efeitos de formalidade mesmo, ele tem que transferir para o nome dele, né, que ficar correto. E aí aí na hora de pedir da documentação, você tem que comprovar o contrato de arrendamento. Ele tem que ser registrado em cartório, ou pode ser um contrato particular? Atualmente ele pode ser um contrato particular. Nós estamos revendo todo o procedimento de outorga, inclusive os formulários. Também, para simplificar o que for possível e ter um crivo maior em outros casos, né? E minha dúvida aí também era essas benfeitorias, né? Benfeitorias, condições, quem vai ser responsabilizado por isso? Por exemplo, recuperar a mata ciliar, às vezes eu vejo nas outorgas essas condições, né? Aí o proprietário, o arrendatário, juridicamente vai ficar confuso isso aí, né? Isso, agora as outorgas não vêm mais com essa destinação, porque ela só vinha solicitando o que tinha em lei mesmo, né? Recuperar, no caso que for aplicável a lei mesmo, mas isso aí vai ser mais uma matéria da parte de licenciamento mesmo, na hora dele licenciar o empreendimento. Aí eu não sei essa questão do arrendatário juridicamente como que funciona. Se ele, eu acredito que o proprietário seria solidário a isso também, né? Imaginei mesmo. Responsabilidade solidária. Bom, é isso, governador. Obrigada, viu, Bento? Esclarecimento. Bom, então, não havendo mais nenhum assunto a ser discutido, passamos então ao encerramento da nossa reunião. Eu quero aqui agradecer a presença e a colaboração de todos os membros presentes e até a nossa próxima reunião
se Deus quiser.